Olá, graça e paz, trazendo aqui mais uma reflexão no nosso canal, para você que vai ouvir essa palavra, e eu creio que Deus vai falar ao teu coração. É algo que Deus colocou no meu coração, aqui de fazer, eu estou no trabalho e tudo mais, dei uma pausa aqui e eu estou aqui com esse momento para trazer a palavra de Deus para a sua vida, amém? Se encontra a história, todo mundo conhece, alguns que não conhecem, você vai ler em Marcos capítulo 5, em Marcos capítulo 5, do 1 ao 15, você vai ver a história de um gadareno, né? E um homem que já se encontrava em uma situação de prisão do inimigo, né? A vida dele não era mais a mesma, a vida daquele homem era totalmente uma vida de escravo do diabo, do inimigo, né? E você vai você vai ler no texto do versículo de número 1, quando Jesus chega do outro lado do mar, já nessa província chamada província dos Gadarenos, né? E esse homem ele já viu Jesus, saiu de encontro de Jesus, né? Ele já foi de encontro. Esse homem ele tinha moradas em sepulcros, ele tinha sua vida, ela morava em lugares de morte, né? Sepulcros aqui fala, ele morava em lugares de morte, ele andava em lugares. O sepulcro aqui quer dizer que ele transitava por lugares, caminhos, onde o provérbio vai falar que nós não devemos andar no caminho dos maus, porque nós temos que se distanciar dele. Então aquele homem andava por esses caminhos, caminho de morte. Qual é o caminho de morte para a nossa vida? O caminho que não pertence a nós que queremos Deus. É o caminho da boca de fumo, é o caminho do bar, é o caminho dos prostíbulos, é o caminho do roubo, é o caminho daquilo que não traz alegria para o coração de Deus. Isso são caminhos maus, né? A Bíblia diz: se afaste do caminho dos maus, não ande nos caminhos do mal, se distancie dele, não passe por lá, pois não pegam no sono se não fizerem alguém tropeçar. Então aquele homem, a Bíblia fala que ele andava em sepulcros, lugares, né, de mortes, lugares que não traziam bênção para a vida dele, né? Então, se você está aí andando por esses caminhos que não é agradável ao Senhor, se você está andando, pare, volte, não vá, porque são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, verso de número 12, se não me falha a memória aqui, vai dizer que há caminhos para o homem que parecem direito, mas na verdade são caminhos de morte, são caminhos que vai te levar à destruição, são caminhos que vai te parar para te destruir, e não é um caminho que vai fazer com que você avance, e na verdade aquele caminho te leva a algum lugar que uma hora ele vai te parar, mas só para destruição. E a Bíblia fala que são caminhos de destruição, os caminhos de morte, né? Só que aquele homem, querido, quando ele encontra Jesus, quando ele tem um encontro com o Senhor, é muito interessante, porque a vida daquele homem muda. Porque é muito impossível uma pessoa encontrar Jesus, é impossível uma pessoa ter um encontro com Jesus sem aquela pessoa não mudar de vida. Todos aqueles que têm contato com Jesus, todos aqueles que têm o contato pessoal com Jesus, ele tem vidas, a vida daquela pessoa ela é transformada, ela é restaurada. E aquele homem, você vai ver no texto que aconteceu 4 coisas quando aquele homem encontrou com Jesus, né? Você vai ver no texto aqui onde ele fala, né? E perguntaram: e qual o teu nome? E peraí, só um instante. E Jesus logo permitiu que saindo, e os que se apacentavam os porcos, e foram ter com Jesus. No versículo 15 diz: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe, querido, 4 coisas que aconteceu na vida daquele homem. A primeira coisa foi quando viu que aquele homem teve um encontro com Jesus. Aquele homem se encontrava alguém assentado, porque a Bíblia diz que ele não sossegava, ele andava por caminhos de morte, ele andava por sepulcros, ele andava correndo, ele andava se cortando, ele andava fazendo coisas contra ele mesmo, destruindo a própria vida,
Sabe, hoje em dia você vê que as pessoas, os usuários de droga, por exemplo, eles andam se destruindo a sua vida, eles andam saindo, fazendo coisas para a sua própria vida. E a Bíblia fala que aquele homem se cortava com pedras e começava a se cortar, porque aquilo, ele queria o fim da vida dele, mas ele era o escravo do diabo. Mas quando encontraram aquele homem, depois que ele encontrou Jesus, encontraram aquele homem assentado. Sabe, querido, assentado aqui fala de quando você encontra Jesus, você tem uma vida de descanso. Sentado fala de descansar. Às vezes quando você está muito cansado, o que é que você fala? Eu vou sentar um pouco, ou seja, você quando tem encontro com Jesus, você começa a descansar em Deus, a cadeira também fala de esperar. Quando você está numa recepção, o que é que você faz? Quando você espera o guichê, você vai para uma cadeira, você vai se assentar, esperar o seu nome ser chamado. E assim é Jesus. Quando você está em Deus, você aprende a esperar. Você aprende a esperar em Deus. A segunda coisa que aquele homem, quando encontrou a Jesus, foi que, como viram aquele homem, depois de ter um encontro com Jesus, que aquele homem começou a andar vestido. Porque a Bíblia fala que ele andava nu, ele andava pelado, ele andava mostrando o seu corpo, porque ele não se vestia, ele se rasgava. Sabe, querido, andar vestido fala de quando você tem um encontro com Jesus, a sua vergonha começa a ser coberta pelo Senhor. E aqueles que estão de fora, que antigamente te viu na rua, começam a te ver, o sangue de Jesus começa a cobrir todo aquele pecado. E o povo não consegue mais enxergar aquele homem que andava mentindo, aquele homem que andava roubando, aquele homem que andava em bar, aquele homem que andava fazendo coisas erradas, porque a sua vergonha foi vestida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus começa a te cobrir, né? Então a Bíblia diz, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas já passaram, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia também fala que quando você tem encontro com Jesus, nenhum pecado mais há sobre você, porque o sangue de Jesus te vestiu, é Ele que te lava e te purifica de todo pecado. Sabe, a terceira coisa que encontraram naquele homem, quando viram que aquele homem teve um encontro com Jesus, foi que aquele homem andou em perfeito juízo, porque ele era como se todos viam ele como um perturbado, mas era o inimigo que fazia a mente daquele homem conturbada, e aquele homem não andava mais fazendo coisas, ele não sabia mais o que fazia, porque era escravo do diabo, escravo do inimigo. Aquele homem começou a fazer coisas em perfeito juízo, a saber quem era seu irmão, a saber quem era seu amigo, a saber quem eram todos que estavam ao seu redor, porque o seu juízo estava no lugar, o seu juízo estava, porque Jesus, ele mudou a mente daquele homem. Aqui fala de mudar. Quando você tem um encontro com Jesus, Jesus muda a sua mente, ele muda o seu ser. Sabe, a quarta coisa e última, que aquele homem, depois de ter o encontro com Jesus, o que aconteceu com aquele homem, foi que aquele homem teve, e todos os temeram. Fala de quê? Temer fala de respeito, fala de quando você tem encontro com Jesus, você começa a ser respeitado pelos que estão ao seu redor, pelo seu vizinho, pelo seu amigo de escola, pelo seu amigo de trabalho, você começa a ter respeito. Aquele homem não respeitavam ele, talvez até falavam mal dele, mas quando aquele homem teve encontro com Jesus, aquele homem passou a ser respeitado. Sabe, querido, que essa palavra fique no seu coração e que Deus te abençoe. Se você não tem Jesus em sua vida, passe a ter, porque Jesus vai fazer tudo isso em sua vida. Vai fazer você esperar, descansar, vai fazer você andar em novidade de vida, vai fazer você andar em perfeito juízo e vai fazer você ser respeitado no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho. Fica com Deus, que Deus te abençoe com essa palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.